Olá pessoal, mais uma vez, mais uma live abrindo a semana e hoje nós vamos falar sobre o cristianismo e vamos ter como convidado o Daniel, que já está aqui com a gente, Anderson Cerqueira na área também, já aqui pronto para a gente conversar. Daniel já chegou na área. Deixa eu só colocar aqui o título: Cristianismo. Pronto. Política FC, chegou de galera aqui agora. Cristianismo é o tema. E a gente vai fixar nos comentários. E agora eu vou convidar o meu amigo pastor Daniel Andrade. Prontinho. Pronto, meu amigo. E aí, meu velho? Bem-vindo ao nosso Política FC. Coloque lá, cara. Para carregar, tá lá, carregador. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, grande Eric. Quanto tempo? Muitos anos, 6, 7 anos. 7 anos, verdade, verdade. Mas você sempre um empreendedor, sempre alguém à frente, né? E agora com esse canal aí, trazendo, né, grandes debates, conversas, vários temas, bem variado, não fica fechado Deixa eu dar num uma só olhada, né? tema, muito bacana, muito bacana. E agora essa semana como uma semana diferente, né? Falando sobre fé, falando sobre religiões, né? Ou seja, a fé de várias, nas suas mais variadas expressões. Muito bacana, obrigado pela honra de estar com você hoje, sendo um desses convidados. Você foi um cara extremamente recomendado por um tal de Anderson Cerqueira Nascimento de Oliveira. Não É, grande sei se Anderson. você lembra muito desse cidadão, não, mas ele Claro, está aqui com a gente, mandou um abraço para você aí. valeu. Eu e meu irmão sempre fomos muito fã de Anderson, né? Nos conhecemos desde a época de escola, né? E muito bacana esses reencontros que a vida nos traz. Meu amigo, ontem a gente conversou um pouquinho e surgiu aquela dúvida, e eu queria botar essa dúvida também aqui na roda para todo mundo comentar, para você explicar para a gente um pouco dessa diferença entre o protestantismo, luteranismo e o cristianismo, porque eu, na hora que eu fui colocar os cards, era muito fácil falar o espiritismo, era muito fácil o catolicismo, só que na hora que eu fui colocar sobre os evangélicos, e aí vem aquele negócio, é evangélico, é cristão, como é que a gente fala sobre a religião? E aí você fez cristianismo, então fechou, que é a coisa mais simples de todas, é a primeira de todas, Uhum. é o cristianismo. Verdade. A diferença bem básica é que o cristianismo nasceu, né, lá com os judeus desde a época de Cristo, quando Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Ele ensinou um novo evangelho para aqueles cristãos daquela época. Na verdade, não eram nem cristãos, né? Aqueles que buscavam ao Senhor naquela época, buscavam a Deus naquela época. E daí se nasceu, através dos discípulos de Jesus, se nasceu os primeiros cristãos. Até é bacana contar a história que um perseguidor da igreja, que era Paulo de Tarso, perseguidor, matava crente, prendia crente, ele, quando teve encontro real com Jesus, através de uma visão, ele viu o Senhor e Jesus perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele perseguia a igreja. E, na verdade, ele descobriu que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Quando ele encontra o Senhor, quando ele aceita Jesus, ele passa a pregar o Evangelho. E aí ele vai para Antioquia, que é uma cidade. E ele passa 2 anos, junto com Barnabé, servindo aquela comunidade, pregando o Evangelho, ajudando naquilo que era a expertise dele. E depois de 2 anos servindo, olha que interessante, a Bíblia vai dizer, e a partir daí eles foram chamados cristãos, pequenos cristos. Então era muito mais pela vida, pela expressão de alguém que parecia com quem? Com o próprio Cristo que ele pregava, no perdão, no amor, na paciência, na forma de traduzir a Bíblia da sua época. E isso foi o surgimento dos cristãos. Aí passou muitos anos, aí o catolicismo chegou, né, assumindo esse papel de cristão também, né, os católicos são cristãos, mas assumindo um papel mais até eclesiástico e tal. E aí só foi romper quando? Com Martinho Lutero, que era um padre
que não aceitava, quando ele lia a Bíblia, ele falava, tem alguma coisa errada aqui. Ele não aceitava a forma com que o catolicismo geria, né, as coisas, e aí ele escreve algumas cartas de denúncia, e ele gera esse protesto, ele gera uma quebra, né, no catolicismo, e por isso cresceu como protestantismo, os protestantes, que estavam protestando naquela época contra a Igreja Católica e as suas normas. E aí nasce os evangélicos, propriamente dito. Né? E aí ele foi se adaptando ao que nós temos hoje. Claro que, através do mundo, virou várias denominações. Né? Tem os batistas, metodistas, adventistas, Assembleia de Deus, né? E aí por aí vai. Muitos nomes, mas o princípio é o mesmo, buscamos a mesma Bíblia, cremos no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, e por aí vai. Eu tenho um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, que eu falo sobre Lutero. Sim. E aí eu falo que Deus, quando colocou Lutero, disse assim, ó, eu vou botar você, mas vou botar um cara também do seu lado que vai te ajudar, um tal de Gutenberg. E quando você escrever as suas cartas, ele vai botar na prensa e vai divulgar para uma quantidade de gente absurda. Verdade. E juntaram os dois na Alemanha na mesma época, que é para fazer a disseminação mais rápida do que foi o protestantismo naquela época, contra a Igreja Católica naquela época. Né? Bacana. Então, os cristãos hoje são a gente fala de cristianismo hoje, Sim. Então a gente vai se adequando mais aos... Estou falando aí a primeira reforma protestante, exatamente. Paulo falando aqui. Então aí já chegamos no cristianismo. Só que de um tempo para cá, os cristãos da igreja que eram os protestantes, eles cresceram muito aqui no Brasil. Então eu queria que você desse assim, a que se deve esse crescimento tão grande da religião, dos cristãos, em cima, no caso, principalmente da Igreja Católica, que dominava mais aqui no Brasil, e hoje vem perdendo espaço e o cristianismo vai subindo muito mais do que a Igreja Católica no número de fiéis. Tem vários aspectos, Eric. O primeiro deles é a forma com que, até a forma litúrgica, né, de como se tratava e se trata até hoje a Igreja Católica. Claro que a católica mudou muito, né, a forma do tato com os seus fiéis, com os seus membros, para o que era antigamente. Você chegava, sentava, vinha já o corinho ali, todo passo a passo, e você ia para casa depois daquela missa, né? Não era nem culto, a missa que era pregada domingo após domingo. E o cristão evangélico, ele trabalha muito as relações. Acho que a primeira quebra, o cristão entra na casa, o padre entra na casa, mas ele entra na casa um a um. O cristão entra na casa na sua relação como um todo. Então, isso já foi uma grande diferença, de um homem só, que você tem a referência para com Deus, que é o padre, e você ter ali na comunhão, você vê Jesus na vida uns dos outros. E não apenas na vida do pastor, não a vida apenas do líder, mas na comunhão dos santos, na vida dos outros. A forma com que a gente comunga é uma forma de família. Né? A igreja é uma família, uma casa. A gente vai até mais na frente vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso, sobre igreja nas casas e tudo mais, mas a igreja é uma grande casa, se a gente parar a pensar, a igreja evangélica deveria, algumas infelizmente se perdeu, exatamente porque cresceram demais, mas as pequenas, ela ainda é uma grande casa, onde todo mundo conhece todo mundo sabe quem está doente, quem está desempregado, quem está com problema familiar, e foi gerando as relações, e essas relações foram crescendo, as pessoas queriam isso, não queria apenas a divindade, mas queria agora também as relações. E nessas relações, a igreja foi crescendo. Primeiro havia muito preconceito com a igreja, isso estou falando muitos anos atrás. Aí, há 10 anos atrás, a igreja já tinha crescido uns 35%. O nosso país era um país altamente católico, mais de 60% dos brasileiros católicos declarados. Eu fui batizado na igreja católica, com 1 ano de idade, tenho minhas fotinhas, a igreja ali de Brotas, fui batizado lá, sou carioca, mas naturalizado baiano, vim para cá com 1 ano de idade, então fui batizado aqui na igreja católica, como manda o figurino, e só aos 14 anos que eu vim conhecer Jesus, que aí daqui a pouco a gente entra também
nessa forma. Como é que conhece Jesus? Como é que isso se aconteceu? Mas falando da história do Brasil e do crescimento do cristianismo no Brasil, então em 10 anos já tinha crescido 30 e poucos por cento. Em 2012, se eu não me engano, que foi o último censo, já tinha crescido 65% o número de cristãos. Em 2012, não acha números atuais, mas eu acredito que passou de 100% daquilo que tinha de cristãos no Brasil. Aí, artistas começaram a se declarar cristão, não tem mais vergonha de dizer, não, eu sou cristão sim, eu creio no Senhor, eu leio a Bíblia, eu sou da igreja tal, eu sou acompanhado pelo pastor tal. Então, ou seja, rompeu-se a barreira do preconceito sobre ser ou não ser cristão, sobre ser cristão e ser um artista. Hoje ele não tem medo de ser artista, mesmo declarando sua fé. Está aí o Xande, do Harmonia do Samba, que declara abertamente, Xande e Carla Pérez, que são cristãos declarados, mas continuam suas profissões, independente disso. Né? E tantos outros que a gente poderia comentar. E isso foi quebrando as barreiras, né, do preconceito quanto a ser evangélico. Agora, muito mais do que isso, o que se dá para mim, no meu entendimento, crescimento, é a forma do trato. São as relações que são construídas quando você, Eric, diz, eu quero caminhar na igreja do Daniel. E aí você vem, você vai conhecer toda uma família. Você vai conhecer todas as pessoas que vão se importar com a sua vida. Pessoas que vão... Você também vai começar a se importar com elas. E esta relação vai ser maravilhosa. E aí você vai dizer, rapaz, agora eu entendi o que é reino de Deus, o que é um homem só habitar em família. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo, né, na minha conversão. Essa história sua é sensacional. Eu queria que você contasse para a gente aqui agora sua conversão, que foi no local totalmente inesperado. Foi, rapaz. Eu estava, quando eu era pequeno lá em Barbacena, poderia... As pessoas convertem nos mais variados locais possível. Mas o meu, eu estava pulando o carnaval em 1996, a época que ainda o trio elétrico ia até ali a Praça da Sé, dava a volta na Praça da Sé, passava pelo elevador Lacerda, demorava bem por ali. 2 horas da manhã de uma segunda-feira de carnaval, tudo pipocando, aquele sonzão. Eu tô lá com a minha cervejinha, aquela bandana do chiclete com banana na cabeça, uma latinha de cerveja na mão. Apenas 14 anos de idade, mas me achando um homem, viu? Um homem, respeito o homem. Já tinha um pouquinho de barba, latinha na mão, e aí de madrugada me aparece um bocado de gente vestido de preto e com a cara pintada de branco. Eu falei, por que isso aí? Levaram uma fita cassete, para você que está nos assistindo, não sabe o que é fita cassete, procura no Google. Levaram uma fita cassete, pediram para o bar tocar aquela fita, e eles começaram a se apresentar, fazer dança, coreografia, e eu achei aquilo bacana. 14 anos de idade, curioso, e aí fui vendo, e pela letra da música e pelos gestos, eu via que era coisa de crente. Mas crente no meio do carnaval? 2 da manhã de uma segunda-feira de carnaval, crente na rua? E aquilo me espantou. Na hora que terminou, um casal, uma dupla, né, veio falar de Jesus para mim. E eles não falaram de religião, não falaram de o que eu tinha que fazer ou não fazer, não falaram de dogmas, eles falaram unicamente do amor de Deus pela minha vida. Eles apresentaram Jesus Cristo mais simples possível, a ponto de um adolescente entender. E aí eu lembro de uma frase que eles falaram assim, Daniel, Jesus já te conhece muito bem, mas você conhece Jesus? Jesus conhece toda a sua realidade de vida, mas você conhece a vida que Jesus tem para você? E eu falei, então eu quero conhecer. E no meio do carnaval fiz uma oração com eles e aceitei Jesus ali, no carnaval. 2 meses depois eu já estava me batizando numa igreja a qual minha tia frequentava e a que eu pertenço até hoje. Né? A igreja foi evoluindo e eu lembro que o primeiro culto que eu fui da igreja, eu já fui para me batizar. Porque eu já fui decidido e expliquei para ela que tinha convertido no carnaval e que o batismo seria apenas um sinal público de que eu já tinha aceitado Jesus no meu coração. Isso aos 14 anos de idade, não sou muito bom de conta não, mas já deve ter esses 24 ou 26 anos, indo para 26 anos já de conversão. Mas vem cá, você se converteu no carnaval e se batizou 2 meses depois. Isso, é porque eu não tinha ido para a igreja, não tinha nenhuma referência de igreja, né?
Mas assim, logo depois que você teve a sua conversão dentro do carnaval, você já sabia que igreja você ia? Você chegou a procurar outra igreja? Não, Você foi indicado? não. Quem te levou? Como foi? Pronto, eu não tinha, assim, não tinha nenhuma referência. A única referência é que todo mundo tem sua tia crente. Todo mundo tem sua tia, todo mundo tem. Sabe aquela tia crente? Então, a gente tinha também. Tia Arlete, maravilhosa, ainda viva. Então, ela era a nossa única tia crente. De todos da família, era a única tia crente. Eu trabalhava perto dela, então comentei com ela que eu tinha aceitado a Jesus e ela falou assim para mim, olha, vai ter um culto na minha igreja domingo. Você quer ir ver? Falei, quero, vou com você. E durante a semana, eu fui lendo a Bíblia sozinho em casa. Sozinho em casa. E aí caiu num texto que falava exatamente sobre batismo. No outro dia eu fui perguntar para ela, tia, o que é batismo? Falou, quando alguém se converte, frequenta a igreja, ela se batiza para dizer para as pessoas que ela agora tem Jesus no seu coração, morreu para o mundo, nasceu para Cristo. Eu falei, você quer ir ver o batismo? Nesse domingo vai ter batismo. É só chegar 1 hora mais cedo. Aí, para desespero dela, eu falei, não, eu quero me batizar. Ela, mas como? Se você nunca foi numa igreja e tal. E aí eu mostrei na Bíblia a passagem que eu tinha lido, e na passagem era um encontro de Filipe e um eunuco etíope no meio do deserto. Filipe apresenta Jesus para ele, através da palavra, né, evangeliza ele, e ele diz, o que me impede de ser batizado? O eunuco pergunta. Aí falou, nada, se você crê em Jesus de todo o seu coração, nada impede. Eles pararam no meio da água, no meio de um laguinho lá, e batizou o cara, na hora. No que eu apresentei isso para essa minha tia, ela pediu para que alguns irmãos da igreja dela fossem me visitar em casa no sábado, e no domingo eu já fui para o meu primeiro culto e batismo. Muito rápido. Quer uma coisa mais louca? 2 anos depois, próximo do carnaval, eu estava andando ali pela Castro Alves, subindo ali a Carlos Gomes, parei na frente da Igreja Batista 2 de Julho. O cara que me evangelizou me encontrou, me reconheceu e disse, eu falei de Jesus para você, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Naquela época não tinha Zap, naquela época não tinha celular, então eu não troquei contato com ele. Ele me viu, me reconheceu e disse, eu falei de Jesus para você. Como é que você está? Quando eu falei que estava numa igreja e que já tinha me batizado, ele me pegou pelo braço e me levou para a igreja na hora, porque estava tendo um treinamento de um projeto chamado Projeto Impacto de Carnaval. O treinamento para o carnaval daquele ano, se eu não me engano, 2018. Não, 2018 não. 98. 1998. Era o carnaval de 98. E aí, no treinamento, o pessoal, olha aqui, ó, um fruto. Alguém que se converteu no carnaval e está firme no Senhor. E aí foi aquela alegria toda, todo mundo feliz, e eu dei um breve testemunho. Participei de todo o treinamento e acabei, mesmo sendo adolescente, com 16 anos de idade, participando do meu primeiro projeto de impacto nas ruas de Salvador. Com 16 anos foi o primeiro impacto. Hoje eu coordeno esse projeto junto com outro casal, Vânia e Loriangel, um beijo para vocês, e que já coordeno há muitos anos, e eu hoje comecei como impactante, que a gente chama impactante, falando de Jesus na rua. Hoje eu coordeno esse projeto, que é um projeto interdenominacional, ou seja, é um projeto que todas as igrejas evangélicas podem participar e participam, né, mais de 10 denominações, com mais de 200 pessoas de várias igrejas participam. Vem gente de fora, antigamente vinha gente dos Estados Unidos para o impacto de carnaval daqui, evangelizar os americanos que vinham para cá curtir o carnaval. E é interessantíssimo. Assim como Deus me alcançou no carnaval, quantas pessoas todos os anos são alcançadas no meio do carnaval. Agora, me explica para a gente assim, uma coisa. Por que tem tanta igreja, com tantas denominações diferentes, com tantos nomes diferentes, se a ideia central é a mesma? Se no caso seguir Jesus, o cristianismo, por que tem tantas igrejas diferentes assim? Pronto, Como foi que boom dessa... Eu vou problematizar e depois vou melhorar a resposta. Já gosto de problema. Seria muito mais fácil se não fosse, assim, aparentemente, seria muito mais fácil. Mas também correria o risco de nós... Eu falei esse comentário aqui da Masi. À vontade. Masi Testa botou aqui, tem que ter uma personalidade muito forte e uma cabeça boa para, em pleno carnaval, fazer uma grande mudança. E olha que eu tinha 14 anos, eu acho que eu tinha bebido demais naquele dia, só pode.
O homem trocou Bel por Jesus de plena caprova. Foi. Mas obrigado pelo comentário, É Dona Marzita. Conceição. Conceição? Mar de Pan Festas, Isso. nossa parceira. Então, Dona Conceição, de fato, quantos de nós, às vezes. E sabe o que eu achei interessante? Eu dizia que eu era esperto. Eu era esperto. E qual foi a minha expertise da época? O que eu tenho a perder? Se for ruim, eu vou embora. Ninguém está me obrigando a nada. Mas aquilo, um ardor no meu coração quando aquele cara falava, eu falei, eu quero mais disso. Tanto é que eu namorava uma menina, eu tinha 14 anos, namorava uma menina de 19. Quando eu contei para ela que eu aceitei Jesus no carnaval e que eu queria me batizar numa igreja e frequentar, ela disse, que legal, eu também já fui da igreja. Aí eu dei um pé para trás e falei, peraí, por que eu estou assistindo algo tão bom e você já foi e você foi embora? Tem alguma coisa ruim na igreja que fez ela sair ou tem alguma coisa ruim nela que fez ela não ficar? Eu fiquei em dúvida. E algo errado. Sabe o que foi que eu fiz? Terminei com ela e fiquei com Jesus. Eu terminei com Trocou ela. Bel e a namorada por Jesus. Foi, não me arrependo. Sim, mas voltando aqui. Certo. Tantas igrejas diferentes. Por que teve assim? Vamos problematizar. Então, o primeiro seria muito mais fácil, aos nossos olhos, manter uma coisa só. Porque engessava todo mundo, né? Encaixotava todo mundo num pacote só e era muito mais fácil. Né? Todo mundo se identificar, todo mundo ter aquela mesma regra. Mas nosso Deus, ele é tão perfeito que ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando. Então o nosso Deus é altamente relacional. Ele não é um Deus solto. Apesar dele ser um só Deus, nós cremos em um só Deus, ele é um Deus trino. Né? Deus Pai, por isso que Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? O nosso Deus é um Deus trino. E quando Deus ele fez o homem, ele fez toda a criação, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não deixou no homem, macho, a sua única expressão. Ele também trouxe a fêmea. E disse que essa expressão é que era a expressão de Deus. Ou seja, não estava exclusivo no homem a expressão de quem Deus é. Ou seja, o nosso Deus ele era diverso, múltiplo. Ele não era engessado, desde a sua criação, desde a sua essência. Então, como igreja, a igreja, vou tentar melhorar a expressão. A Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo, é o corpo de quem ele é. Um corpo, ele não é só feito de braço, correto? Um corpo não é só braço. O corpo é braço, perna, olhos. Então, cada um seguindo a sua devida função. Então, hoje eu entendo as denominações como funções diferentes do mesmo corpo. Precisamos entender que temos só um cabeça, que é Cristo. Ele é o nosso cabeça de todas as igrejas. Agora, a expressão dessa igreja, ela vai variar em que parte do corpo ela se encontra. Né? Acho que assim fica mais fácil de entender. Em que parte do corpo... Tem uma passagem também que fala das várias moradas. Seria isso que vocês entendem? Não, assim, não levaria para esse lado de várias moradas. Jesus disse que iria preparar lugar para nós, mas não se refere a essa questão de ter várias denominações. As denominações, ela vai de acordo com quem estava ministrando. Isso vem desde Jesus. Existiam vários rabinos, vários mestres da lei, que cada um tinha um viés, tinha uma linha teológica. E ele seguia piamente aquela linha. Tanto é que, para escolher um discípulo, ele fazia uma entrevista com aquele cara para saber se ele tinha a mesma linha com ele, se a coisa batia. Por medo de que, quando ele morresse, o outro visse e pregasse outra coisa, que não da mesma forma. Entende? Então, hoje, como igreja, nós respeitamos todas as denominações, entendendo que cada uma tem uma expressão diferente. Uma outra coisa bacana é que, por exemplo, Jesus, ele curou um cego cuspindo na areia, fazendo uma lama e botando nos olhos. Já outro cego, ele só disse, seja curado. Peraí, a receita estava pronta. Por que ele não fez daquela mesma forma? Porque eram pessoas diferentes. Cada uma, ele não curava apenas o olho, ele curava a alma até com a forma da cura. Um último exemplo que eu posso dar é, Jesus falava a respeito do reino de Deus. Ele contava histórias para exemplificar o reino de Deus. Por que ele não contava a mesma história em cada cidade? Ele contava uma história diferente em cada cidade para falar sobre o mesmo assunto. Percebe?
a diversidade. Ele contava histórias diferentes. Um ele dizia, o reino de Deus é como um homem que lançava redes ao mar. Para outro ele dizia, o reino de Deus é como um homem que comerciava pérolas. Para outro ele dizia, o reino de Deus é como uma mulher que perdeu uma moeda, um dinheiro na sua casa. Percebe? Então, por que Jesus mudava tudo? Exatamente para nos ensinar que cada pessoa é diferente, cada região é diferente, em cada igreja tem pessoas diferentes, com um ardor no coração diferente, e que naquele lugar ele se encontrou melhor. Naquele lugar, com aquela metodologia, com aquela forma, com aqueles líderes e pastores daquela igreja, ele se encontrou. Ele disse, poxa, o Jesus daqui eu entendo, o Jesus da outra eu não entendo muito bem. Seja pela linguagem, seja pela metodologia, seja pelo corpo docente, ou até pelo lugar onde essa igreja fica instalada, né? Às vezes até o local do bairro vai contar muito sobre como é que ele vai trabalhar isso. Seria uma adequação do discurso ao público-alvo. Isso. Em marketing. Eu estou falando isso assim de uma forma mais bem simplificada e resumida, que numa live não daria para discorrer e tal. Como surgiu as igrejas neopentecostais. Não. Acho que o cerne da questão é por que nós aceitamos? Aceitamos porque entendemos que somos um só corpo, mas um só corpo tem vários membros, e cada um cumprindo bem a sua função vai estar expressando o corpo de Cristo, expressando Cristo na Terra. Agora, conta mais aqui, qual é o desafio que a gente está usando agora com essa pandemia? As pessoas não podem sair de casa, não podem se aglomerar, não podem ir para igrejas. Inclusive, igrejas foi um foco grande de contaminação na França, inclusive. Como é que as igrejas estão trabalhando nessa pandemia? Como é que está funcionando as igrejas durante a pandemia? Rapaz, Eric, que desafio. Na verdade, esse ano, eu ouço muito uma piada, já ouvi algumas vezes e rio toda vez, é que se em dezembro quem for comemorar no novo, eu dou um tiro nesse cara. Vai comemorar o quê, rapaz? Que ano horrível! Né? Que ano, é um ano muito difícil, muito desafiador. Um ano que parou. O mundo parou por um vírus invisível. Ou seja, algo invisível aos nossos olhos parou o planeta inteiro. E aí a gente está ouvindo uma palavra muito comum, que virou comum na boca de todo mundo, que é quarentena. Que vem de 40 dias. É uma quarentena. Aqui vai ser 40 meses. Não me faça lembrar que o nome do seu canal Política FC, senão eu vou entrar nesse viés aí e a gente vai embora. Em breve. Eu gosto também. Faremos outra sobre isso. Eu gosto também de entrar. Mas o que eu queria dizer é que Jesus ele também passou por uma quarentena. Não sei se você sabe. Jesus, quando ele foi batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo como uma pomba e foi levado ao deserto e ficou 40 dias ali, meditando na palavra, orando e sendo tentado até pelo diabo, e voltou de lá muito fortalecido já para cumprir a sua missão. Então eu entendo que este ano, para os cristãos, falando claramente para quem nos ouve, aqueles declaradamente cristãos, é um ano de quarentena. É um ano de revisão pessoal, de rever conceitos, valores, rever metas, rever aquilo que Deus já falou com você um dia e você esqueceu. A gente esquece. É engraçado como Deus faz tanta coisa na nossa vida e a gente esquece. E aí quando vem um tempo como esse, quantos pais, um exemplo prático, diz assim pro filho, rapaz, eu queria ter tempo aí para brincar com você. O filho diz, pô, conta a história para mim. Ah, não dá não, que eu não tenho tempo, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã você não vai ter que trabalhar. Por que você não conta a história hoje para ele? Ah, não, vou fazer um culto em casa, vamos chamar a família, vamos orar junto. Por que você não faz isso hoje? Porque agora nós temos essa oportunidade de descobrir as nossas casas, de ser o sacerdote dos nossos lares. Né? Aquele que se diz cristão, ser o sacerdote daquele lar. Ser aquele que vai expressar amor, graça, paciência, que haja paciência para ficar trancafiado. Eu que moro com a minha... sou casado, tenho 2 filhos lindos e minha sogra mora comigo. Então, é um grande desafio de como igreja, entender esse tempo que é difícil, é um tempo, assim, ainda inexplicado, né? Não teve um filho de Deus que disse assim, aí eu entendi. Não, ninguém entendeu ainda. Estamos no processo. Nós só vamos entender daqui a 2 anos, 3 anos, talvez 5 anos, é que a gente vai entender a lição que Deus quis nos dar
né, lição de vida, de valores, de visão. O que é que ele quis corrigir? Estávamos acelerados demais. Estávamos nos perdendo. E aí Deus veio e nos desacelerou, sabe? Puxou o freio de mão e disse, para. Vamos arrumar a casa? Esse é o tempo de arrumar a casa. E como cristão, os cristãos estão com um grande desafio. Por quê? Muita gente ia para a igreja porque era cômodo. Já religiosamente só ia para a igreja. Dava seu dízimo, assistia ao culto. E agora, o que é ser cristão sem igreja? Sem ter alguém te cobrando para você estar lá, observando se você está lendo a Bíblia ou não, se você está levantando mãos santas, se você está adorando ao Senhor, cantando alguma musiquinha. Não, meu irmão. Você é cristão na sua casa agora. Você é cristão no seu trabalho, aqueles que não puderam trabalhar. Você é cristão com todos os seus parentes te vendo. E aí, crente? Esse é o desafio do cristão. Em plena pandemia, ensinar e mostrar no seu dia a dia qual a diferença de um cristão para um não cristão. Há alguma diferença? Não há? O que é ser cristão? Né? Acho que, já que você perguntou sobre primeiro cristianismo, protestantismo, né, luteranismo, como alguns até chamam, o que é ser cristão nos dias de hoje? Se Paulo foi cristão quando ele serviu a Antioquia, por que nos dias de hoje deveria ser diferente? Nós seremos verdadeiros cristãos quando aprendermos a servir uns aos outros. A bater no vizinho do lado e dizer, negão, recebeu auxílio? Não recebeu não? Vem comer aqui. Ou então, ó, trouxe uma cesta aqui para você, para aliviar a sua dor, aliviar enquanto esse auxílio está enrolando para sair. Alguém da sua casa está doente? Vamos orar por vocês. Não vai ficar entrando nas casas, mas via Zap você entra. Fácil nas casas, né? Então, aqui, eu estou entrando na sua casa, você está entrando na minha, a gente está gastando esse tempo junto. E quantos estão juntos nessa casa agora, né, através dessa live? Entende onde eu quero chegar? Os cristãos estão tendo uma grande oportunidade de mostrar o que é ser cristão na prática. Na prática. E é engraçado, olha, se me permite, todos os anos no Projeto Impacto, que eu faço parte lá do Carnaval, nós temos um tema. Todos os anos a gente levanta um tema. Para que a gente tenha uma coisa temática, né? O tema desse ano, sabe qual foi? Vida intencional. Deus falou conosco no ano passado que este ano, o tema do ano seria vida intencional. Esse se tornou o tema até da nossa igreja. Para quem não sabe, eu sou pastor, missionário da igreja Lar Igreja Cristã. Por que Lar? L-A-R. Lugar de amor e relacionamento. Então nós entendemos que cada casa pode se tornar um lar. Um lugar de amor e de relacionamentos saudáveis. Então a gente trabalha para isso, a gente trabalha através de discipulado, de acompanhamento. E o tema desse ano para a nossa igreja também é vida intencional. Porque às vezes a gente está vivendo no automático e não faz nada de forma intencional. E agora, de forma intencional, podemos ser cristãos. E não mais de forma automática. Apesar de que alguns já querem se adequar ao quê? Vamos fazer live. Aí assistir uma live e pronto. Já cumpri a cota de crente da semana. Né? Eu assisti a live. E se eu dizimar remotamente, né, passar o cartão de crédito, aí pronto, já valeu até um mês. Não preciso nem assistir as outras 3 lives que faltam. Pelo amor de Deus, ser cristão nunca foi isso. A proposta de Jesus para nós nunca foi assistir um culto. Não é isso? E sim expressar quem ele é na vida uns dos outros. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, da nossa amiga Conceição, de novo. Sim, sim. Ela mandou assim: todos nós somos cristãos, porque cremos em Deus. Uhum. Sempre tive uma dúvida. Quando um cristão convida um católico para ir a um templo, ele vai. E quando o convite é da outra parte, não acontece a mesma coisa. Existe isso? Os cristãos não estão indo nas igrejas católicas? Tem algum problema? Tem alguma rixa? Você tem algum problema com ir à igreja católica? Não. Pergunta Pode me chamar que eu vou. A questão... Pode. Pode. Então... Eu ia começar a live brincando, que eu digo que eu sou apostólico baiano. Porque eu vou para Caruru de Candomblé, eu vou para Seixonoye tomar aquele saquê, eu vou para qualquer canto que me chamar, eu vou para a igreja. Não tenho esse problema comigo, não. Mas e você, tem algum problema? Ou realmente existem congregações que não vão para a igreja católica, que não vão para a igreja? Existe sim. Isso, na verdade, é um zelo, dependendo da denominação. Ela tem um zelo para com seus membros, dizendo assim, olha, a gente está ensinando algo aqui, que nós cremos ser a verdade da palavra de Deus. E se você vai para uma outra religião qualquer,
outras pessoas vão estar ensinando outras coisas. Isso pode gerar um conflito na sua mente, né? O que está acontecendo também é que com a internet, as pessoas não precisam mais ir para igreja A ou igreja B. Está tudo lá. Se eu não entender o que um padre ou um pastor falou no domingo, eu posso pesquisar e encontrar grandes teólogos falando a mesma coisa. Então não existe mais o cara da verdade absoluta. Isso está quebrando as pernas de muitos pastores, de muitos padres, de muitos espíritas, de muitos líderes. Né? Por quê? Ele não é mais o suprassumo da verdade. Da sua boca não saem verdades absolutas. Pode sair certezas, convicções pessoais, mas não são mais verdades absolutas. Porque se eu colocar aqui o mesmo tema, cristianismo, eu vou encontrar zilhões de pessoas falando sobre cristianismo e vou, depois de assistir 5 delas, ter o meu próprio conceito sobre o assunto. Aí sim eu vou tirar o meu próprio conceito. Mas voltando à pergunta, as pessoas, geralmente, a católica vem porque ela tem um desejo de buscar mais a Deus. A cristã não vai porque ela entende que já encontrou Deus onde ela está. Entende? Ela não vai porque ela diz, Deus está aqui, está na nossa relação, está na palavra. E lá, na liturgia, eu não consegui enxergar Deus. E também, muitos não vão pelo seguinte, a maioria, vou botar aí, 80% no mínimo, saiu de lá. Uma vez que somos um país católico, como eu, católico, não praticante, mas era católico. Entendeu? Então saiu de lá, por que eu vou voltar? Entende o que eu estou falando? E todo mundo nasce católico. Aqui todo mundo nasce, mesmo sem querer. Agora tá começando a mudar um pouco, mas sempre foi assim. Meus filhos não nasceram católicos, não foram batizados na igreja católica, porque eles nasceram entendendo que são cristãos. Deus os ama, ele foi sonhado primeiro por Deus, antes de ser sonhado por mim, então eles vão crescer. Eu até vou lançar uma polêmica aqui. Sabe qual é a polêmica? Eles vão crescer entendendo que já tem Deus. E quando chegar a idade madura, eles vão ter a oportunidade de negar Jesus e não de aceitar Jesus. Porque eles cresceram sabendo que já tem Jesus no coração. Eles cresceram sabendo que faz parte de um lar onde Jesus reina na vida deles. Então, eles vão poder... Agora é o inverso. Quando crescer, eles vão ter a possibilidade de negar a Deus e não ter a necessidade de aceitar a Deus. Porque eles cresceram sabendo que já tinha. Aqui eu conto sempre as histórias para meu filho, ele vai dormir, e ele, apesar de 6 anos, eu conto histórias que eu sei que ele não vai entender, mas eu brinco com ele, que eu digo que eu estou contando histórias para ele aprender para o resto da vida. Legal. E às vezes a gente fala sobre, eu conto as histórias da história da humanidade mesmo, então eu já contei histórias sobre os sumérios, sobre os egípcios, sobre várias passagens, romanos, gregos. E a gente fala também sobre mitologias. E eu trato todo mundo com mitologia. Para mim, para botar todo mundo no mesmo balaio. Porque, assim, se a gente começa a colocar... Eu acredito que se a gente coloca ele em um caminho já determinado, diferente do que você pensa, para mim é o contrário. Não, fique à vontade. Eu acho que ele tem que escolher, ele vai ter que aprender tudo, ele está aprendendo tudo, e depois ele define o caminho dele. Se ele quiser, o nome dele é Thor. Então, por aí já tem uma pegada mitológica, né? Sim. Então, assim, eu explico tudo a ele. Eu já falei sobre Candomblé, eu já falei sobre Orixá, já falei sobre a mitologia judaica, já falei sobre a mitologia judaica cristã, já falei sobre catolicismo. E ele, apesar dele não entender tudo, claro que eu vou contando com ele para ele dormir, então eu conto histórias bem complicadas realmente para ele dormir. Só que de manhã ele pergunta. Sim. Então, no outro dia ele diz, pai, vamos continuar a história daquele homem de lá do gelo, de Jotunheim. Aí eu estava comentando com ele. Você pega então, pesado. Ele sabe coisa. Semana passada a gente estava conversando e eu falando sobre mitologia egípcia. Eu sou apaixonado por mitologia, principalmente egípcia. E ele, brincando comigo, ele fez, pai, eu assisti o filme sobre Ísis e Osíris. É um absurdo. Eles são irmãos e se casaram. Quer dizer, ele não vai entender tudo, mas ele pega trechos daquilo. Sim. Eu conto para ele várias informações, dou várias informações, falo sobre várias religiões, inclusive o tema dessa semana foi várias lives, sobre cada um, sobre uma religião. Porque assim, eu acho que a gente pode fazer também isso, a gente pode deixar a pessoa aprender tudo e depois eu escolher. Ou pode fazer como você fez. Entendi. Eu acho que a religião não vai conseguir. A única coisa que eu imponho mesmo é torcer pro Bahia. O resto, ele pode... Ou seja, você já começou errado, então lamento. Eu sou Vitória, os filhos também são, então tá tudo certo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu só vou discordar
Porque assim, como eu uso a Bíblia como um princípio para nós, há um texto na Bíblia, em Provérbios, que fala: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Então eu creio que naquilo que a gente está ensinando e mostrando com exemplos práticos da nossa vida, quem Deus é na nossa vida, quem Deus é na vida deles, eles vão crescer com certezas e não com dúvidas. E agora eu vou. A sua live fecha de vez ou ela vai bombar. Porque o que eu vou dizer agora? A nossa dificuldade, presta atenção no que eu vou falar até devagar. A nossa dificuldade de entender a nossa sexualidade, e hoje em dia, né, todo mundo está descobrindo e testando sua sexualidade. Por que havia dúvida? Antigamente era homem, mulher, mulher. Por que a dúvida? Porque nós, em vez de colocarmos certezas no coração dos nossos filhos, nós geramos dúvida. E se ele tem dúvida até de que Deus ele pertence, quanto mais do sexo que ele é. Entendeu? Mas se eu tenho que dúvida, se eu tenho dúvida de qual é a minha origem de fé, de formação, de fundação, quanto mais a minha origem sexual. Você entende? Mas por que eu prefiro trabalhar com certezas? Porque fé é certeza. Essa é a minha pergunta. Para não virar um debate, eu vou passar adiante. Não, perdão. Não te ouvi. Porque eu digo o seguinte: por que a pessoa tem que ter um Deus e só esse Deus ser o certo? Isso aí vai depender da fé da pessoa. Pronto. Então, se isso depende da fé, aí é o que eu entendo. Se isso depende da fé da pessoa, sim, é porque existem várias possibilidades de certezas. Eu brinco dizendo que existem 7 bilhões de verdades no mundo, que cada um tem a sua. E eu acho que a gente tem que pensar também um pouco nisso. Mas isso vai virar um debate, a gente vai debater depois. Tranquilo. Mas vamos falar um pouco sobre cultos sem igrejas. A gente estava falando que você já fez cultos dentro das casas das pessoas. Sim. E também os cultos online. Uhum. Como é que funcionam esses cultos online? O que é que você está vendo? Como é que as pessoas estão fazendo isso? Então, rapaz, tem 2 coisas bacanas e umas 10 não. Né? Fala primeiro as 2 bacanas, que é um culto de encontros. Por que encontros? Minha esposa, por exemplo, ela assistiu um culto de um pastor muito amigo nosso, mas ele está no Canadá. A igreja Aprisco, olha o nome da igreja Aprisco. William, maravilhoso, pastorzão, sabe aquele cara assim, amável, muito bacana, jovem, pastor jovem também. Só que ele está lá no Canadá. E porque ele fez um culto online, minha esposa em casa pôde participar. E conversar com ele tudo, assim como a gente está falando aqui, ela lançou uma pergunta, lançaram para ele respondeu, então houve uma interação. Então essa parte positiva, de que pessoas em qualquer lugar, ou seja, não tem mais o problema de deslocamento para eu chegar naquele culto. Para eu assistir aquele culto, até às vezes com mais atenção do que se estivesse no próprio culto, com a criança correndo, não sei o quê. Não, eu estou com o celular, com o meu fone aqui, eu estou diretamente com o pastor. É como se o pastor estivesse cara a cara com cada membro. Então isso é positivo. E qual é o negativo? Cadê o restante do povo? Não há toque, não há calor humano. Então eu estou só com você e com Deus. E eu estou quebrando e vou diminuindo, vou distanciando aquele relacionamento que eu falei lá atrás, que foi, ao meu ver, um dos motivos do crescimento da igreja. As relações, elas vão se esvaindo. Porque cada um está indo comer do seu próprio pão naquele culto. Cada um está indo buscar o seu quinhão. Né, buscar a sua bênção, ou a expressão que você quer usar, né? Buscar a sua paz de espírito, buscar o que você foi buscar naquele culto. Talvez você vai receber. Você só vai perder a oportunidade de poder repartir o que você já tem. Percebe? Porque o culto não é um viés só de eu ir receber. O culto é um lugar onde eu vou dar minha atenção, dar o meu abraço, dar o meu beijo, dar os meus ouvidos para ouvir os demais irmãos. Porque o culto é uma celebração da família, é uma grande relação, e não só um pregador falando. Se for, tem alguma coisa errada aí nesse conceito de culto. Se for só um pregador falando, tem alguma coisa errada. Então as lives, ela ajuda, mas ela não é tudo. Ela está longe, longe, muito longe de ser tudo. E aí, o tema do debate, qual foi? Como ser igreja sem poder ir à igreja. Essa é a pergunta para todo mundo, para a gente ecoar esse vídeo. Depois vocês compartilham aí esse vídeo para amigos e tudo mais. Porque ser igreja está falando da sua identidade. Ir ao local igreja está falando de uma resposta de quem você é. A gente erra quando eu vou para a igreja para tentar me tornar igreja.
Entendeu? Ou ficou complicado? Eu não vou para a igreja porque eu quero ser cristão. Eu vou para a igreja porque eu já sou. Então, a minha ida a estar com outras pessoas comungando da mesma fé é porque eu já sei a minha identidade. E não, eu não vou para lá como quem está indo no desespero de encontrar alguma coisa. Não, eu já achei. Tanto já achei que eu estou voltando. Entendeu? E você acredita que a pandemia está aumentando a fé das pessoas ou está diminuindo a fé das pessoas? Rapaz, eu que pego Uber todos os dias, às vezes pego 3 em um dia só, tá aumentando e muito. Porque eu nunca vi tanto Uber buscando Deus. Quando eles descobrem que eu sou pastor, aí perguntam um bocado de coisa e pede oração. As pessoas estão sensíveis. É tão interessante ver como as pessoas estão sensíveis. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui que pra mim, quando eu vi, eu falei, pronto, acabou o mundo. Cláudia Raia fez um videozinho pedindo para que o Brasil orasse. Rapaz, sabe o que é isso? Cláudia Raia, alguém que na sua história de vida foi símbolo de sensualidade e de tantas outras coisas, sem maquiagem, com cara limpa, dizendo assim: Brasil, vamos orar, vamos buscar a Deus. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei: chega, já para mim já chegou no objetivo. Trazendo o cerne de novo, vamos buscar ao Senhor enquanto há tempo, porque a gente não sabe. Não sabe, daqui a pouco vem a gripe da aranha, depois vem a gripe, né, sei lá, da jaguatirica, e tome-lhe gripe. Todas E pior que não é só invisíveis. gripe, não. É gripe, é gafanhoto, tufão. Tá uma beleza. Tá, O Egito está perto daqui, né? tá. Mas isso também é uma oportunidade. Né? Na crise, o Japão já diz isso, né? A mesma palavra que eles usam para crise é a mesma palavra que eles usam para oportunidade, para mudança. Então, no meio da crise, há uma oportunidade de mudança de vida, de conceito, de valores. Valores. Você tem dinheiro e não tem para onde ir, rapaz. Você tem dinheiro na mão e não tem para onde levar seus filhos. Não tem. É dentro de casa. É voltar ao valor familiar. É voltar ao cerne do que é o propósito de Deus. Ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, segundo o que lemos em Romanos 8, 28 e 29. Fala que aqueles que ele conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Ou seja, o propósito eterno de Deus é ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Em Romanos também, 12:1, a gente fala sobre o culto racional. A gente falou um pouquinho também sobre isso. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que seria esse culto racional que tem lá na Bíblia. Pronto. Teve uma época que virou moda isso, o culto do poder, né? O culto há uma expressão evangeliquez aí, do reteté. Gente caindo, gente girando, gente gritando. Não julgo quem faz. Apesar de que a forma que eu falei pareceu, eu não julgo. Eu creio nesses dons, creio no poder de Deus, nas maravilhas que Deus pode fazer num culto através do Espírito Santo de Deus e dos dons espirituais. Entretanto, o culto racional não é um culto disso, não é um culto de manifestação de poder, e sim um culto de consciência de identidade. O culto racional é um culto de consciência de identidade. Porque se nós formos ler pausadamente o que fala o texto, você tem o texto aberto ou não? Eu acho que eu até mandei um trechinho, deixa eu pescar aqui esse texto, que eu lembro que eu mandei um texto desse, esse aqui, peraí, um minutinho só. Cadê? Estava aqui, deixa eu ver. Tá aqui, eu estou abrindo aqui também o texto. Fala... Cadê o texto? Aqui achei o texto, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, faça o quê? Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando aos romanos que o culto racional, o culto de entendimento, está em eu me ofertar ao Senhor. E aí você pode perguntar, e como é que você vai se ofertar a Deus? A Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas. Através de Jesus. Aí a Bíblia diz, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então, Daniel, que enrolação é essa? Como é que eu me oferto a Deus? Se ofertando uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, visitando uns aos outros. Jesus até disse, olha,
quando vocês forem encontrar comigo, eu vou dizer, venham benditos do meu Pai, porque estive doente e me visitaram, estive preso e foste me visitar, estive nu e me vestiu, estive fora de casa e me acolheste na sua casa, estive com fome e me deste de comer. Está falando de quê? Relação, enxergar o outro. E sabe em que época estamos? Numa época, deixa eu ver, não tem aqui, não está aqui o meu não. Numa época de máscaras, onde o cara que me deve passa por mim, eu nem percebo, porque eu não enxergo ele. O contrário também é verdadeiro. Eu vou passar por quem eu devo, ele não vai nem me reconhecer. Hoje eu falei com o cara do supermercado, que eu fui no supermercado, ele botou aquela pistola na minha testa para medir a Sim, temperatura. rapaz. Os tristes tempos onde eu tenho que andar mascarado, ainda tenho que botar uma pistola na minha cabeça para entrar para comprar o É pão. brincadeira, rapaz. É complicado ultimamente. São tempos Aí difíceis. Eu pense, brinco que daqui a 30 anos, quando a gente contar para os nossos netos o que a gente viveu em 2020, eles vão dizer, lá vem esse velho mentiroso mentir e falar tá mais lorota sobre 2020. ainda bem que estamos Porque na é um época tempo tecnológica que complicado. não vai faltar vídeo nas nuvens, né? Para Eu ainda tenho provar. que mostrar. Eu estou gravando as lives para mostrar a eles, olha como era aqui. Verdade. Mas você percebe, Me diga, numa época, diga, só concluindo o desculpa. raciocínio, numa época Hã? onde as pessoas estão com máscaras, cada vez se enxergando menos, e qual é a frase do momento? Distanciamento social. Social. Não há socialização nenhuma, não há vínculo nenhum, não toque, não abrace, não beije. É brincadeira, rapaz. É até slogan da Globo, se eu não me engano. Sem toque, sem beijo, sem abraço. A da Globo, da Rede Bahia, na verdade. A Rede Bahia tem esse slogan. Sem beijo, sem abraço, sem toque. Quer dizer, então eu vou viver, por conta, né, a princípio, de um pretexto de não passar vírus para ninguém, isso vai virar um comportamento onde eu não vou querer tocar em ninguém. Vou cumprimentar assim, beleza? Beleza. E só. Então, as pessoas vão ficar frias umas com as outras, distante umas com as outras. A gente vai andar na Bahia, que é tão calorosa, eu vou me sentir em Brasília. Porque quem foi sabe, o pessoal de lá é meio... sem julgar, mas assim, o pessoal de Brasília é meio distante mesmo. Assim. Eles vão pouco toque, pouco abraço. O baiano é caloroso, rapaz. O baiano tem essa baianidade, tem esse ardor, sabe assim, de querer beijar, abraçar, chamar para casa. Se a gente perder isso, a gente perde nossa identidade. Vai virar um bocado de robô tentando se proteger, se salvar. E aí, voltando aos romanos, Paulo está dizendo, se você quer oferecer um culto racional, um culto de entendimento a Deus, expresse Deus na vida das pessoas. Sirva, ele fala, portanto, irmãos, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício, se oferte em favor dos outros. E sabe o que é mais bacana? Sabe quem fez isso? Jesus. Ele se ofertou em nosso favor. Então, Paulo está dizendo, seja cristão, seja Cristo, e isso é o melhor culto que você pode oferecer para Deus. Dizendo para Deus, Deus, olha como eu estou parecido com seu filho. Percebe? É nas coisas básicas, nas coisas simples da vida. A gente está no adiantado aqui, já passamos 54 Nossa. minutos voando aqui. Eu vou pular as perguntas aqui, mas uma eu queria fazer a você, que eu acho que eu vou pedir para as pessoas fazerem essa mesma pergunta para todo mundo durante a semana. Certo. Os outros entrevistadores, inclusive, que é, depois de 2000 anos, a humanidade já entendeu o amai-vos uns aos outros? Rapaz, eu posso falar que muita gente tem entendido. As pessoas com quem eu tenho caminhado, as pessoas que me ensinaram a respeito do amor de Deus, aquele cara que foi do carnaval 2 horas da manhã, ele podia estar em qualquer lugar, em acampamento de crente, viajando, dormindo, né? Ele podia estar em qualquer lugar. Esse cara ofertou a sua vida em meu favor. Foi no meio do carnaval, naquela época que era muito mais assim, violento, não tinha tanta câmera, não tinha tanto policiamento, o bicho pegava naquela época, e ele foi no meio da rua amar uma adolescente esquelético, magro, que só ele, de cabelão, com a banana, um chiclete com banana e uma lata de cerveja na mão. Ele não teve preconceito para comigo. Então, eu acredito que muitos... Na verdade, o evangelho não duraria tanto se as pessoas não estivessem exercendo o amai-vos uns aos outros. O salvai-vos uns aos outros. O perdoai-vos uns aos outros. Não é perdoe-se, é perdoe o outro. Não é ame-se, é ame o outro. Não é salve-se, é salve o outro.
porque você já está salvo. Se você está em dúvida da sua salvação, meu irmão, você de fato precisa conhecer o amor de Deus na sua vida. Mas se você não tem dúvida, salve o outro de si mesmo. Salve o outro dessa negativa que o mundo está trazendo. Eu parei de assistir um telejornal que eu saía mais deprimido do que informado. Mas interessante que a gente usa máscara para salvar o outro. Sim, mas eu posso usar máscara, mas eu também posso usar o Zap, não posso não? Eu posso usar máscara, mas eu posso fazer um kitzinho. Para ir na rua a gente usa máscara para salvar o outro. Isso é isso que eu estou falando. É bem interessante. A máscara é mais para proteger o outro do que para se proteger. E concluindo, o reino de Deus, engraçado, quando, não lembro quem foi que questionou na Bíblia, falou assim, acho que foi Jesus, disse assim, será que quando eu voltar, eu vou encontrar amor na Terra? Será que eu vou encontrar amor na Terra? A Bíblia fala que exatamente por se aumentar a iniquidade, o coração de muitos se esfriaria. Exatamente por eu ver tanta mazela no mundo e as pessoas não amando uns aos outros, o coração de muitos se esfriaria. Então cabe a nós, denominados cristãos, aí eu até estendo para qualquer um que se denomine cristão, independente da sua religião, mas aquele que entende que tem Cristo no coração, mas tire um pouco desse Cristo e compartilhe dele com as pessoas. Compartilhe desse amor, compartilhe desse perdão, compartilhe daquilo que você já recebeu. De graça recebeu, de graça dê. E você vai ver na sua volta como isso vai crescer. Eu assisti ontem um mini documentário falando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. É rápido isso aqui. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 e 4 vezes por semana. Só 4 vezes na semana ele tira para ler a Bíblia. E isso foi mais de 40 mil pessoas. 10 mil pessoas, eu acho. Foi bastante gente, sim. Muita gente feito esse estudo. Cristãos ou não, é quem lia a Bíblia. Olha só que interessante. E aí falava que logo na primeira semana, no primeiro mês, lendo 4 vezes por dia a Bíblia, o cara já não sentia mais só dentro de casa. Então caía a solidão. Aumentava a paz interior. Casais voltavam a se reconciliar. Diminuía a briga. Diminuía em 51% a sua vontade de beber. Aqueles que gostam de beber demais. Só o fato de você ler a Bíblia. Não estou nem falando de ir para a igreja ou fazer nada. Só o fato de ler a Bíblia. Isso foi um estudo. Estou falando de estudo. Feito nos Estados Unidos. Foi percebendo que a pessoa ia melhorando. Pense então como juntar a leitura da Bíblia com a oração e a comunhão entre as pessoas. Você não sente mais necessidade de coisa alguma. Você não vai sentir necessidade de aprontar, necessidade de encher a cara, necessidade de usar drogas. Você não vai ter essa necessidade, porque você vai se sentir suprido por dentro. E isso é ser cristão em meio a uma pandemia. Isso eu estou falando porque a gente faz na prática, né? Eu e minha casa, a gente faz cesta básica para pessoas que estão próximas de nós, que estão necessitadas. Nós fazemos lives, nós disparamos zap. Minha esposa passa horas com mulheres que estão nas suas casas aí, de cabelo em pé com os meninos, sem saber o que fazer. E isso é compartilhar daquilo que você já tem. Você está fazendo isso hoje. Rapaz, essa semana sua vai ser brilhante, porque você está dando oportunidade da fé. Da fé. Onde cada dia, cada um na sua fé, tentar se encontrar de novo. Porque está todo mundo meio perdido. Todo mundo meio perdido. E você, através de uma live que poderia ser de política, você mudou o viés e está atraindo um novo público. Quero honrar, né, a sua vida por isso, abençoar a sua vida e dizer para todos vocês que nos ouvem, obrigado por estar conosco aqui, mas que a gente possa aumentar a nossa fé. Fé é a certeza do invisível. Fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu creio. Né? Tanto é que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que eu creia que Ele exista e que Ele é abençoador de todos que buscam. Está lá em Hebreus 11. A fé é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque eu preciso... Vamos acabar a live. Vamos sim. 30 segundos. Não, só... Eu agradeço muito a você, cara, pela participação. Obrigado. Gente, adorei voltar a falar com você. E que começamos a semana muito bem. Infelizmente não vai dar para perguntar a todo mundo que esteve aqui.
Mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Deus abençoe a Bem, todos vocês. Abração, querido. amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Amanhã o padre estará aqui conversando sobre catolicismo.